Agora sim a gente vai falar sobre vagas de trabalho temporário. Como eu falei mais cedo, agora há pouco, são mais de 1.300 postos que devem ser criados neste mês de julho aqui no Ceará. E para você que está procurando uma vaga, ou até mesmo você que está em uma vaga temporária, a gente vai esclarecer as principais dúvidas em relação aos direitos dos trabalhadores. Aqui conosco agora, ao vivo, a advogada Vivânia Sampaio, que vai explicar para a gente todos esses direitos trabalhistas que os profissionais devem estar atentos. Boa tarde, doutora Vivânia. Boa tarde, Carol, tudo bem? Doutora, para a gente começar, eu queria explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é que caracteriza essa vaga de trabalho temporário de acordo com o que diz a legislação trabalhista. Então, essas vagas, elas são permitidas legalmente, você pode contratar, o empregador pode contratar temporariamente o empregado, né? Existe a modalidade de contrato por tempo indeterminado, né? Que é aquela que o empregado não sabe quando é que vai ser demitido. Mas a temporária, ela é uma espécie do gênero do contrato de trabalho determinado, né? Existem os contratos de trabalho determinado, dentre eles aquele de experiência, e o temporário, que é uma lei que foi criada especialmente para atender aquelas necessidades sazonais, aquelas temporadas onde o empregador precisa de uma demanda maior. No caso, as férias, por exemplo, de julho, aqui na nossa cidade, que é turística. Doutor, e quais são os direitos, então, que são garantidos para esse trabalhador durante o período de contrato? Eles se assemelham com um trabalhador que tem a carteira de trabalho assinada normalmente, CLT? Sim, todos os direitos de um trabalhador comum, o trabalhador temporário tem. O que tem que ser observado é que o contrato tem que ser escrito para deixar bem definido quando é que inicia, quando que termina, os horários, a função. E a diferença do contrato comum para um temporário é que ele sabe quando vai acabar. Se ele sabe quando vai acabar, pode até ser renovado ou não, pode até prever uma renovação ou uma expectativa de renovação, mas ele sabe que vai acabar. Então, aquelas verbas do contrato de trabalho comum, que são verbas que são da demissão involuntária, aquela demissão que o empregado não sabe que vai ser demitido, como seguro-desemprego, aviso prévio, FGTS liberado, essas verbas não vai ter no contrato temporário. Todas as outras, inclusive se for um trabalho insalubre, perigoso, vai ter adicional de salubridade, periculosidade, se ele tem direito a condições ambientais confortáveis, que não sejam degradantes, tudo que um trabalhador, pelo contrato comum da CLT, tem. Doutora Vivânia, existe um limite, então, para esse tipo de contratação? Esse trabalhador que foi chamado, né, que está ocupando uma vaga temporária, tem um tempo máximo de permanência dentro dessa empresa? Sim, costuma-se, como é que se diz? Tifi- é, Desculpe, costuma-se renovar caso queira atingir os 180 dias máximo, não é? Mas essa modalidade, ela pode também ser estendida se o contrato for diretamente com o trabalhador, porque pela lei do contrato temporário, você tem que entrar em contato com a empresa indicada pelo Ministério do Trabalho, especializada nesse tipo de contrato temporário, certo? Então, atingindo esse limite de 180 dias e ainda podendo prorrogar por mais 90, você pode contratar nessa modalidade usando uma empresa que a gente chama de uma empresa de contrato temporário, indicada, né, autorizada pelo MTE para funcionar dessa forma, e essa empresa ela vai assinar a carteira do empregado, não é a tomadora do serviço que assina, não é? É aquela empresa que contrata é, é, fazendo ali um elo entre o prestador de serviço e o empregado. Doutora Vivânia, a gente está recebendo a participação de um ouvinte e a pergunta é a seguinte: ela atualmente está ocupando uma vaga de emprego temporário e ela quer saber o que pode ser feito para que essa vaga se torne efetiva. Existe essa possibilidade, então? Sim, muitos empregos temporários são efetivados e é o momento em que o empregador ele observa o empregado e vê ali como é que ele se sai desempenhando aquela função. Então, se o empregado for
comprometido, se ele for dedicado, se ele mostrar empenho, com certeza essa vaga pode ser efetivada, até porque existe vagas que surgem de uma boa demanda ali naquele período, a empresa cresce e a necessidade do empregado se torna permanente. Então, vale a pena para você se efetivar, não é, no mercado de trabalho, quando está desempregado, a oportunidade de ter um emprego efetivo ou de se recolocar quando você quer iniciar uma nova carreira. Já fica de dica, então, para essas pessoas que já estão ocupando essa vaga temporária, para tentar tornar ela efetiva e conseguir fixar aí a sua vaga no mercado de trabalho. Agora, doutora Vivânia, em relação às irregularidades ou até abusos que podem acontecer nesses contratos temporários, como é que o trabalhador pode se proteger? O trabalhador ele deve primeiro exigir o contrato escrito, não é? Na verdade, assim, quem precisa de emprego não pode exigir nada, não é? Mas que ele observe. Se ele não quer sofrer ali um abuso, se ele não quer passar por alguns pontos negativos ali durante, se não teve o contrato escrito, ele já vai procurar outro, né? Porque o contrato tem que ser escrito. E lá, o contrato tácito é válido, mas o contrato escrito é essencial nessa modalidade. Outro ponto é a carteira tem que estar assinada como um trabalhador comum. E tem que estar lá a previsão, né, de término do contrato nas anotações gerais, a previsão do prazo daquele trabalho temporário. Ele deve observar as convenções coletivas, porque ele também tem direito ao piso da categoria. Então, se é um garçom, mas o garçom tem ali uma convenção coletiva onde se estabeleceu um piso ali do salário comercial e não o salário mínimo, ele tem que estar antenado aí na convenção coletiva do sindicato que o protege, para que ele saiba quais são os seus direitos, né, e saiba se eles estão sendo cumpridos ou não. Outra pergunta também de participação dos nossos ouvintes, doutora Vivânia, é a Marlene, do bairro Conjunto Esperança. Ela quer saber a diferença do contrato de trabalho para aquele contrato de experiência, né? Existe uma diferença entre esses dois? Como é que eles podem fazer os trabalhadores para não confundir? O contrato de experiência, ele só pode ter até 90 dias, né? E ele, com a prorrogação, ele só pode ter 90 dias. Então, o empregado, se o empregador decide contratar por 30, ele só pode prorrogar por igual período, mais 30. Qual é o máximo que ele pode contratar uma primeira vez? 45, porque o período total de um contrato de experiência é no máximo 90. Porque ele é obrigado a prorrogar por igual período, se quiser prorrogar, certo? Então, a diferença é o prazo, a diferença é que o empregado sabe que ele está sendo testado e que ele só vai ser efetivado se ele passar naquele teste. A carteira é assinada do mesmo jeito, tem os mesmos direitos. A expectativa de contratação é maior. E o contrato de experiência não necessariamente vai ser inválido ou vai gerar algum problema grande se não for escrito, porque os contratos de experiências, estando colocados em carteira, muitas vezes funcionam muito bem. O contrato temporário já tem que ter os detalhes todos da prorrogação, da multa, se uma das partes desistir, vamos supor que você não goste do emprego, mas o empregador contando contigo ali 60 dias. Tu vai querer sair antes, né? O empregado vai querer sair antes porque não está gostando. E aí pode prever uma multa ali para o empregado se ele sair antes do prazo combinado e vice-versa. Pode ter uma multa para o empregador se ele demitir o empregado antes do previsto. Tem que ter todas essas cláusulas no temporário sazonal. E no prazo de experiência já é mais delimitado, mais definido e já existe uma expectativa maior de contratação. Quais orientações, então, doutora Vivânia, que a senhora deixaria para quem está buscando uma vaga temporária nesse exato momento, para garantir um trabalho seguro e principalmente com os direitos respeitados? O cadastro do Sim, que é o essencial você fazer, é o primeiro que você tem que fazer no Sim, e observar se as empresas de contrato temporário são autorizadas pelo Ministério do Trabalho, são autorizadas a funcionar pelo Ministério do Trabalho, para que você não seja contratado por empresa que não tem capital, não tem poder econômico para pagar suas verbas, caso essa empresa feche, porque acontece muitas dessas empresas abrem e fecham, essas empresas de contrato temporário. Outra coisa verificar outras pessoas que já trabalharam naquele local, tentar
pegar informações na internet mesmo, verificar o período, né? O período maior, o período menor, de acordo ali com o seu interesse, se é se recolocar no mercado, se é ganhar experiência ou se é ganhar um dinheiro extra. Você vai verificar ali o período direitinho que aquela empresa quer contratar, para não ter problema durante a contratação. Mas no LinkedIn, Facebook, nas redes sociais em si, existem vários sites que anunciam oportunidades desse tipo de trabalho. Muito obrigada, doutora Vivânia Sampaio, advogada especialista em direito trabalhista, por participar e conversar conosco desse assunto tão importante, principalmente nessa época do ano. Até uma próxima. Eu agradeço.